publicidade pelo qual os atos notariais devem ser levados a conhecimento geral de forma ilimitada. A gente não sai panfletando na rua, né? As escrituras públicas que fizeram na semana, né? O informativo da semana, né? Fulano de tal vendeu não sei o que para não sei quem, fulano divorciou de não sei. Está errado. Princípio rogatório, que determina que o notário não pode agir de ofício, necessitando de provocação da parte interessada. Correto. Princípio da cautelaridade, que determina que a função notarial se desenvolva na esfera de realização voluntária do direito, prevenindo litígios. Correto. Por mais que, na prática, a gente, às vezes, né, a pessoa assina e você já pensa, vai dar ruim. Né? Daqui a uns dias isso daí vai dar ruim, mas a gente tentou. Princípio da imparcialidade, que determina que o tabelião esteja acima dos interesses das partes, sendo sua obrigação protegê-las com igualdade. Correto. A gente tem que tratar elas da mesma forma. Só gostaria que vocês anotassem, ao lado da A, alguns estados têm regulamentado, alguns não, nós temos a questão do testamento público. Tá? A publicidade do testamento público. Em Santa Catarina, o testamento público só pode se fornecer certidão, e aí temos duas situações. Está vivo ou não está vivo. Se o testador está vivo, somente ao próprio testador ou procurador com poderes especiais. Certo? Se ele estiver morto, qualquer pessoa com a certidão de óbito. Então, a gente sabe que, né, como regra, se eu não tenho nada para fazer da minha vida, eu posso ir lá saber da vida dos outros. Né? O cartório é o melhor lugar para eu saber da vida dos outros. Porque eu sei o nome que deram para a criança, eu sei o signo, eu sei quando divorciaram, eu sei se casaram, eu sei se compraram, por quanto, enfim. O centro das fofocas universal é o cartório. E a gente formaliza isso por certidão. Né? Que fofoca você quer saber? Né? Então, está aqui por certidão. No testamento, a gente tem algumas limitações quanto a isso. Até porque envolvem a segurança do testador. Imaginem que a gente vai ter duas situações. Os que foram contemplados e os que não foram contemplados pelo testamento. Os que não foram contemplados podem ficar bravinhos, né, e pedir para o testador ir lá revogar e tudo mais, fazer outro, seja lá o que for. E os que foram contemplados podem ficar bem felizinhos e querer dar uma aceleradinha no negócio, né, que vai demorar demais, talvez, para aquele testamento ter alguma validade. Né, então vamos dar um jeito não muito católico de resolver as coisas. Né. Por isso o testamento a gente tem essa diferença aqui quanto à publicidade. Tá? Se não me engano, no Paraná tinha, não sei se ainda tem, que nas escrituras de divórcio teriam-se algumas restrições quanto à publicidade. Não seguia a regra da Resolução 35. Aqui a gente não tem isso. Tá? Qualquer pessoa pode tirar segunda via das escrituras de divórcio, inclusive. Isso, publicidade. Só que a publicidade também do testamento, né, é importante que vocês saibam, eu imagino que vocês estudaram, né, que a gente remete a uma central, a central de testamentos, né, mantida pela Sensec lá, com todas as informações do testamento. E uns alunos me perguntaram essa semana se eu poderia então informar que existe um testamento. É a mesma regra. Tá? Assim, para alguém que chega no balcão. Fulano de tal tem testamento aqui? A pergunta é a mesma. Você tem certidão de óbito dele? Você tem procuração com poderes especiais dele? Não, então eu não te digo nada. Porque simplesmente dizer para a parte que existe esse testamento já é um indício para ele correr atrás do testador, encher o saco até ele fornecer uma cópia. Né? Então, a gente informa a Sensec que depois de morto, quem já pediu sabe que ela pede certidão de óbito também. Para que depois de morto ela forneça essas situações. Outro ponto do testamento, novamente, eu gosto de bater no testamento porque eles gostam de cobrar sobre testamento. Anotem aí quanto à revogação do testamento. Tá? Isso
é uma doutrina que a Maria Berenice Dias, no âmbito das sucessões, ela tem muita coisa que só ela acha. Mas isso daqui ela acertou nesse ponto, né? Quando a gente faz uma procuração, por exemplo, a gente faz uma procuração. Se a gente quer revogar uma procuração, a gente faz uma escritura. A gente faz uma escritura pública de revogação. No testamento é diferente. Se eu faço um testamento, eu não posso revogar por uma escritura. Quando a gente pega o Código Civil, vai dizer que o testamento pode ser revogado pela mesma forma que ele pode ser feito. Eu não posso fazer testamento por escritura pública. Então eu não posso revogar por escritura pública. Eu preciso de um testamento revogatório. Certo? Então, de que forma eu posso fazer testamento? Por um testamento. Um instrumento chamado testamento. Eu não vou fazer por uma escritura pública. Faz uma compra e venda aí, já aproveita e coloca uma cláusula que eu deixo tudo. Isso não existe. Né? Então, a revogação também se dá por um testamento. E outro detalhe que as bancas cobram, tá, é que esse mesmo artigo diz o seguinte, como eu falei para vocês. O testamento pode ser revogado pela mesma forma que ele pode ser feito. Certo? Tem que cuidar o verbo. Porque ele diz, o testamento pode ser revogado pela mesma forma que ele pode ser feito. E não pela mesma forma que ele foi feito. Então, um testamento particular pode revogar um público. Parece estranho. Pode. O testamento público pode revogar um particular. O cerrado pode revogar... Porque se eu posso fazer qualquer um dos três, eu posso revogar por qualquer um dos três. É isso que diz o artigo. Certo? Já aconteceu na minha serventia que eu recebi um acordo numa mediação, que eles concordaram em cancelar o testamento. Doutor, né, com todo respeito, né, mas, né, você não pode fazer um testamento numa audiência de mediação. Então, revogar também não pode. Isso é importante aqui. Tá? Quanto às escrituras públicas de inventário, o ato notarial produz efeitos desde logo, inclusive com relação a terceiros, independente dos registros. Não, né? Depende dos registros para ter efeitos perante terceiros. Cuidem para não confundir, tá? Vocês estudaram sucessões. Lembram que com a morte se transmite automaticamente a herança e você se torna proprietário. Quando eu falei antes ali da escritura pública e os seus efeitos de constituir, dependia de registro para você se tornar proprietário quando você comprava alguma coisa. Com o inventário não é assim. O inventário você já é proprietário desde o dia do falecimento. Então, o registro não vai constituir sua propriedade. Ela vai declarar, vai informar, né, com relação a terceiros que você era proprietário porque alguém faleceu. Tá? Então, cuidem nessas redações que uma palavrinha pode mudar tudo. A escritura pública de inventário para constituir a propriedade depende de registro. Não. Para constituir a propriedade, não. Agora, para dar efeitos perante terceiros, sim. Então, a depender da redação, a alternativa pode estar ou não correta. Não cabe a nomeação de inventariante nessa modalidade. Tem que ter nomeação de inventariante, né? Se não me engano, era Rio Grande do Sul ou Paraná que tinha um prazo. Depois que você fazia a nomeação de inventariante, você tinha que entrar com o inventário no prazo legal. Isso também não tem aqui em Santa Catarina, não. Tá? Você pode fazer a nomeação e esquecer da vida para fazer o inventário outra hora. Tendo o falecimento ocorrido antes da 11.441, não podem ser lavradas. Está lá na Resolução 35 que pode. Isso também é um detalhe que vocês têm que saber, porque isso é uma exceção. Tá? Quando a gente fala de sucessões, vocês têm que lembrar que
aplica-se a lei vigente à data do óbito. Vocês já viram isso? Né? E é por isso que surgiu isso. Tá, então, se ele faleceu em 2009, não tinha nenhuma lei vigente dizendo que podia fazer o extrajudicial. Mas a gente está falando do direito material que se aplica àquele vigente. O processual vai ser o processo vigente agora, quando for feito. Podem ser lavradas pelo notário de livre escolha da parte interessada, independentemente do domicílio, do autor da herança, do local dos bens